A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os queridos irmãos que estão ligadinho conosco nessa aula, dando continuidade ao nosso curso de teologia, sendo que dessa vez nós estamos estudando os livros históricos. Hoje nós vamos estudar o livro de Juízes e também o livro de Ruth. Você que tem o material, recomendo que você já tenha feito a leitura do material, já conferido as passagens bíblicas do material, e em seguida você poderá assistir essa aula para melhor entendimento desse conteúdo. Eu considero os livros históricos como um livro que não é difícil, né? Os 12 livros históricos, que vão desde Josué até Esther, são livros de história, como o próprio nome diz, são livros que contam história, principalmente contam a história do povo de Israel. Há um paralelo aí, né? Porque você tem no Novo Testamento apenas um livro histórico, que é o livro de Atos. O livro de Atos conta a história da igreja. E os livros históricos do Antigo Testamento contam a história de Israel, né, do reinado de Israel, do domínio de Israel, que começa desde a possessão da terra, né, até o momento que eles vão perder essa terra. E esse paralelo entre históricos do Velho Testamento e históricos do Novo Testamento é bem interessante, porque o Velho Testamento mostra um povo escolhido por Deus, mas que errou muito, abandonou Deus, não foi fiel nas promessas feitas a Deus de sua fidelidade. Mas o livro histórico do Novo Testamento conta a história da igreja, conta a história de um povo que tem dado certo e a verdadeira igreja que tem sido fiel a Jesus. Enquanto o livro histórico do Velho Testamento mostra um povo que não foi fiel a Deus. A esposa de Deus, Israel, não foi fiel a Deus. Mas a noiva de Cristo, lá em Atos, essa continua fiel, aguardando o noivo. E começa, os livros históricos do Velho Testamento a partir do livro de Josué. Muitos irmãos já estudaram aí o livro de Josué, onde o livro de Josué vai contar a respeito de Josué, que é um tipo de Cristo, porque ele vai vir após Moisés. Moisés é um pastor, o pastor não leva ninguém para o céu, mas ele mostra o caminho. Então foi isso que acontece com Moisés, né? Moisés conduz o povo até a próxima terra que Deus havia prometido, mas ele não pode levar o povo lá para a terra. Então vai aparecer Josué, que é um tipo de Cristo. Até a relação entre o nome, de Jesus e Josué. E esse sim pode pegar o povo e levar o povo para onde Deus havia prometido. Então você vai ver Josué ao longo do seu livro com uma nova geração, os conduzindo à terra, dividindo a terra de acordo com as tribos de Israel e dominando nessa terra. De fato, vivendo a promessa de Deus na terra prometida, na terra que manava leite e mel, após a longa peregrinação de 40 anos no deserto. E aí, a partir do livro de Josué, é que nós vamos entrar no livro de Juízes, que é o tema da nossa aula. Juízes e Ruth, que nós vamos ver na aula de hoje. Fique atento aí, ok? Então, você que já tem o nosso material, você já tem aí os slides em mão, além do livro, e lá está registrado aula 2, os livros de Juízes e Ruth no estudo dos livros históricos. Tem alguns tópicos que tem aí no material, tanto para o livro de Josué, como para o livro de Ruth, mas a gente vai abordar primeiramente aqui o livro de Juízes. Irmãos, o que marca o livro de Juízes é um declínio espiritual. Tá? Porque com Josué, com aquela nova geração, eles tomam a terra,
vivem a promessa de Deus, e agora eles estão na bênção, estão na terra, dominando sobre a terra, vivendo a promessa de Deus, mas o tempo vai fazendo mal a ele, né? O tempo, por muitas vezes, também faz mal aos cristãos, porque eles vão se acomodando e vão abandonando Deus. Você pode perceber que já no final do livro de Josué, Josué já está fazendo uma afirmativa que ele e a sua casa serviremos ao Senhor. Então fica claro que outros grupos, outras famílias já não estavam decidindo a servir o Senhor. Então quando entra no livro de Juízes, entra em um tempo de escuridão espiritual muito terrível. O livro de Juízes também poderia ser chamado, ao invés de Juízes, o livro dos heróis. Porque nem todos aqueles que aparecem no livro de Juízes são juízes de fato, né? A maioria deles são guerreiros que estão ali na frente do povo, está cuidando do povo. E o livro de Juízes é a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus é revelada na sua plenitude em Jesus. Mas ali em Juízes você vê a graça. Porque esse povo que desobedece a Deus deveria perder a terra. Depois da promessa feita lá a Abraão, o tempo no cativeiro egípcio, agora eles estão na terra e de posse da bênção não conseguem ser obedientes a Deus. Veja que muitos, né, dentre nós também têm essa dificuldade. Quando está no momento de dificuldade, no momento de provação, se permanece fiel. Mas quando alcança a bênção, acabam as tempestades, então as pessoas acabam abandonando a Cristo. É mais ou menos isso que vai acontecer. Agora, já na terra, eles vão entrar nessa sessão de declínio. Deus, se não fosse misericordioso e a graça dele, teria feito com que eles perdessem a terra para os filisteus, para os midianitas, para todos os povos que cercavam ali a Palestina. Mas Deus, para que eles não percam aquela terra que Deus já havia prometido a Moisés, a Abraão, então os juízes são um escape que Deus dá para que ele não perdesse a terra, porque a briga lá é por terra. Até hoje, né? Na Palestina, Israel, nos países árabes, a briga é pela terra. É um monte de dono para uma terra só. Você vai ter várias nações que são donos daquela região. Então vai acontecer exatamente isso. Os povos querem recuperar a terra, porque eles estavam lá antes de Josué chegar. Você vai ver Josué entrando, dominando, destruindo os exércitos. E o livro de Juízes, o povo está na terra. E os povos ao derredor, não confortáveis com isso, vão tentar retomar a terra. Mas como o povo de Israel está infiel, eles perderiam as guerras e perderiam a batalha. Perderia a terra. Portanto, Deus vai levantar estrategicamente juízes ao longo do livro de Juízes, e esses heróis, podemos assim dizer, livram Israel, embora eles percam alguma faixa de terra, mas eles livram Israel de perder toda a terra. E aí eles continuam na terra que emana leite e mel. Então é uma demonstração de misericórdia e uma demonstração que Deus levanta gente, levanta valente em tempo de crise, em tempo de declínio espiritual. Tem um paralelo muito próximo àquilo que nós estamos vivendo hoje, um tempo de esfriamento, um tempo de apostasia, mas é nesse tempo que Deus levanta os seus juízes, os seus profetas, para fazer a obra dele. Ok? Então, uma introdução, o livro de Juízes é o ciclo do fracasso e apostasia, principalmente porque a maior parte do tempo eles estão sem um líder nacional. Então, a maioria dos líderes são líderes regionais, dentro de uma tribo ou outra, que Deus vai levantar para livrar o povo. E eu destaco esse texto de Juízes, capítulo 2, versos 10 até o 13, que diz:
e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então está claro que a nação de Israel do tempo de Juízes é uma outra nação. Não é aquela geração que viu Josué vencer as batalhas, né, Deus parar o sol, Deus derrubar os muros. É uma geração que não conhece ao Senhor. Veja, irmãos, que toda vez que há uma troca de geração, se não houver um avivamento, vai haver um declínio espiritual. Você pode ver que na era que nós estamos vivendo, né, os fundadores, né, da Igreja Pentecostal Brasileira tinham uma linha, né? A segunda geração após aqueles fundadores, desbravadores do movimento pentecostal no Brasil, após eles veio uma segunda geração e já não era a mesma coisa. Hoje nós já estamos para a terceira, da terceira para a quarta geração de pregadores, de pastores, e veja que muito a gente se distancia dos fundadores, dos missionários, daqueles que trouxeram o avivamento pentecostal. Então, com o passar do tempo, se não houver um avivamento genuíno, a partir da palavra de Deus, gerando arrependimento, então haverá um grande declínio espiritual, porque vem uma nova geração que não viu as maravilhas do Senhor. Tem uma nova geração que não ouve mais ao Senhor, que não viu milagres, que não viu o Senhor libertando, levantando o paralítico da cadeira, que não viu o Senhor batizar dezenas, né, centenas de pessoas com o Espírito Santo. Um tempo de esfriamento e escassez de milagre. Então é essa a nossa nova geração. É isso que aconteceu lá também. Levantou uma nova geração. Por isso a geração antiga tem que preparar a geração futura, instruí-los para que eles continuem próximos ao Senhor. Então essa geração não conhecia ao Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Então veja que nessa história do livro de históricos é recorrente o povo de Israel adorar outros deuses, abandonando ao Senhor. E por isso o Senhor se ausentava deles e eles eram sujeitos aí a mazelas, a períodos muito tristes a qual Deus não estava com eles. Era povo de Deus sem Deus. Era povo de Deus sem poder de Deus. Então era necessário uma retratação, uma reconciliação, um arrependimento, para que Deus voltasse a habitar no meio deles. Então, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então eles abandonaram, se prostituíram espiritualmente, adoraram outros deuses e provocaram a ira do Senhor. E aí vem o resultado. Portanto, deixaram o Senhor, serviram a Baal e a Astarote. Então não foi Deus que os abandonou, Eles é que abandonaram a Deus. E essa é a grande realidade do livro de Juízes. Então o livro de Juízes tem uma esfera de ação aproximada de 350 anos. Um período da história de Israel, onde não havia um governante, não havia um rei. Então cobre o período da conquista da terra por Josué, até o início da monarquia com os reis de Israel, a qual Deus vai ungir, vai separar e vai levantar. Algumas coisas importantes sobre o livro de Juízes. Os juízes governavam normalmente regiões, algumas vezes, ainda de forma muito temporária, todo Israel, e eles não governavam até a morte, Esse governo passava para a mão de outras pessoas, ou os grupos, eram regidos. Você vê que a falta da liderança também trouxe esse declínio espiritual nesse período de tristeza.
As obrigações estavam em defender o povo das invasões dos inimigos, administrar a justiça e decidir questões do povo. Por isso a questão dos juízes, né, que operavam ali no meio do povo. O governo era teocrático, ou seja, era Deus que governava. Não se sabe quem teria exatamente escrito o livro de Juízes, mas comumente se faz referência a Samuel. Mas há aí também uma possibilidade do escrito ser de Esdras ou até mesmo do rei Ezequias. Tá? Então é incerta aí a autoria. Você tem um texto que se repete ilustrando essa condição lá do livro de Juízes, que é o capítulo 17, verso 6, que vai dizer: cada qual fazia o que achava mais reto. Então, quer dizer, em outras palavras, cada um fazia o que queria no tempo dos juízes. O governo, não havia uma regra, então muitos pensavam servir a Deus, mas não serviam, na verdade estavam misturados com outros deuses. E aí você tem nos slides um paralelo entre o tempo dos juízes e o tempo de Josué. Então Josué, um tempo de visão celestial, um tempo de Deus falar com Josué, guiar o povo em triunfo. Tempo de juízes, um tempo de interesses terrenos e abandono do Senhor. Por isso o tempo de Josué é tempo de alegria, onde viam as maravilhas do Senhor, e o tempo de juízes é um tempo de pranto. É inevitável, né? Quando o homem, a humanidade abandona Deus, o resultado é pranto mesmo. Tá? Derrota, declínio, incredulidade e servidão. Então Josué vivia um tempo próximo de Deus. Juízes um tempo a qual abandonaram a Deus. Aqui tem um contexto histórico, de uma certa forma, na minha fala inicial eu já falei a respeito, da vinda, da promessa, do período que eles estavam. Então eles haviam deixado a sua aliança com Deus no período de Josué e eles passaram a se aproximar, principalmente espiritualmente, das nações e absolver os cultos, a imoralidade, a idolatria e as práticas. Toda vez que há uma mistura entre o povo de Deus e os incrédulos, o povo de Deus vai sair no prejuízo. É isso que vai acontecer. Ele foi influenciado pelas práticas. Tá? E aí o ciclo acontece. Você vê a graça, porque eles, ao perceber o pecado, eles se humilhavam. Então Deus enviava um juiz que libertava eles e que dava o escape. Deus misericordioso. Tá? Então, o livro de Juízes apresenta-nos 7 vezes um círculo vicioso que Israel viveu nesse primeiro período após a morte de Josué e seus auxiliares. Então, 7 vezes ele se arrepende e cai na apostasia, sofre, arrepende de novo, cai na apostasia. Então, um ciclo que vai acontecendo. E também lá no final, no capítulo 21, verso 25, mais uma vez a afirmação do autor que cada um fazia aquilo que achava certo, não aquilo que é certo. Tem uma grande diferença, na minha opinião, na sua opinião e o que a Bíblia diz. A minha opinião deve estar abaixo da Bíblia. Quem comanda é a lei de Deus, é a Bíblia. Então eu não posso fazer aquilo que eu acho. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus ordena que eu faça. Tá? E aí esse círculo, ou esse ciclo vicioso em que eles estavam. Então você vê que eles vêm da libertação do Egito, vence ali o deserto, e eles estão aqui num período de bênçãos. E aí eles vão se acomodar num período de autossatisfação, achando que poderiam ali fazer o que quiserem, abandonando a palavra de Deus, vivendo à parte de uma relação com Deus, vivendo distante das leis do Senhor, tentando afastar as leis de Deus e ver como eles bem queriam. Então aqui a ilustração diz que é um período de autossatisfação. E aí há um processo,
porque o desvio ele é gradual, né? Ele vai se misturando. Até hoje as pessoas se desviam assim, não desvia normalmente de uma vez. Ela vai se esfriando, há etapas do desvio, né? Ela fica mais acomodada, ela vai mudando as suas companhias, o seu lugar de passeio, os seus hábitos, e quando vê, há uma mistura com os outros povos, há uma mistura com o incrédulo, com o ímpio, e aí acaba caindo no pecado, aqui no caso de Israel, o pecado da idolatria, adorando outros deuses. E aí o pecado aprisiona, o pecado vai gerar a escravidão. Então, por muitas vezes, eles são oprimidos pelas outras nações que nem mesmo temem a Deus. Escravidão, opressão. Quando eles não estão mais suportando a situação, eles estão pressionados, oprimidos, né? Então Deus levanta ali um libertador, Deus levanta um herói, Deus levanta um juiz. Importante também salientar, irmãos, que não é só amor a eles, né? Mas é amor a nós também que Deus dava esse livramento. Porque a promessa da vinda do Messias vem do povo hebreu. Acabando o povo hebreu, também acaba a esperança da vinda de Jesus. Então essas nações que lutavam contra o povo hebreu eram nações malignas, né? Era uma ação do diabo, tentando sempre ao longo da história destruir o povo hebreu, né? Desde o Egito, cativeiro babilônico, até na história recente da humanidade, sempre tentarão aniquilar Israel, exatamente por causa da vida do Messias. Só que eles se arrependiam, né? Até o fato que vai acontecer no final dos tempos, mas é um assunto escatológico, mas há um arrependimento. E eles começam a buscar ao Senhor com humildade, né? Quando você busca, você fica humilde. Você reconhece que precisa de Deus. E aí o Senhor vem com libertação. O Senhor vem com escape, o Senhor vem com solução. Né? Mas eles não conseguem se manter libertos e na bênção. Logo eles entram novamente. Passam alguns anos, o texto vai dizer, passaram 40 anos e voltaram a fazer aquilo que era mal ao Senhor. E o ciclo vai se repetir novamente. Tá? Então, cuidado. Né? As pessoas que não permanecem, né? Também estão nesse ciclo de bênção e de maldição. Né? E quem oprime o povo de Israel? Você tem uma lista de inimigos muito grande. Você vai ver aí os mesopotâmios, os moabitas, os amonitas, os cananeus, os filisteus, os amonitas. São aí povos que lutam contra o povo hebreu ao longo do livro de Juízes para recuperar a terra. Né? Nós vamos aí ter entre 13 e 17 juízes, depende como é somado, né? Tem quem considera Samuel juiz, Eli também juiz, Joel, então depende, mas normalmente o pessoal diz que são 13 juízes, né? E aí o único juiz que estaria fora do livro aí seria o Samuel, para muitos considerado ele sim o último juiz. Mas você tem uma lista, né, de heróis que estão aí sendo usados por Deus ao longo do livro de Juízes. Né? Uma dica interessante para quem prega é pregar juízes. Né? Muitos deles tipificavam Cristo, apontavam para Cristo também, e sempre pregar nos livros históricos, de certa maneira, é um pouquinho mais fácil, porque é você contar a história e tirar as aplicações dessa história, né? Falar do contexto histórico, o que acontecia lá naqueles tempos, entrar ali no destaque de alguns dos personagens e fazer as aplicações. Né? Então você vai ter aí Otoniel, Eude, Sangar, Débora, tem alguns mais famosos, né, como Gideão, Jefté, você tem Sansão. Então é uma leitura corrida do livro de Juízes, você vai encontrar a maravilhosa história desses homens. E aqui eu tenho a relação dos principais juízes, inclusive com a passagem dentro do livro de Juízes. Então eu quero falar sobre Sansão. Então eu vou aqui
tem os capítulos e os versículos que a Bíblia fala a respeito de Sansão. Quero comentar aqui rapidamente. São longas histórias, né, muito inspiradoras, mas destacando algum deles, né? Você tem ali o Otoniel, não é muito pregado, não é muito citado, mas o Otoniel é aquele que vai casar com Áquisa, né, que é a filha de Caleb, né? Ele oferece Áquisa para aquele que derrotasse o gigante. Otoniel vai ali livrar também o povo de Israel, vai ser um guerreiro e vai livrar também ali Israel, conquistando uma cidade cananeia. Está ali Juízes capítulo 1, verso 12 e 3, Juízes capítulo 3, de 7 a 11. Tem a história de Otoniel, confira lá também se você puder. Você tem aí Eude, né, também não é muito citado, mas é ele que matou o rei chamado Eglon, né? Alguns trazem Eglon aí como o rei que era obeso, né? O rei gordo. É uma história bastante interessante, né? Quando tem a opressão de Moabe sobre o povo de Israel, então Eude vai ali ser usado, né, aos modos do Velho Testamento para matar o rei, né, Eglon. E ele usa ali uma estratégia, e Deus é com ele na estratégia, porque primeiro ele vai até o rei e oferece um presente. E aí ele sai. Mas depois ele volta dizendo que tinha um recado de Deus para o rei. E aí o rei mesmo diz, não, então cale-se, manda sair todo mundo, fica ele e o rei. O rei chama ele numa câmara, num quarto ali de verão, e ele, Eude, né, ele é canhoto. Então ele vai colocar uma espada na sua coxa direita, com a mão esquerda ele vai sacar dessa espada e vai desferir ali um golpe na barriga do rei. E a Bíblia vai dizer que a faca entra até o cabo, né, aquela espada entra até o cabo, de forma que a gordura até tampa, e ele cata, sai, tranca a porta e deixa o rei lá agonizando até morrer. E é interessante que aí os soldados, o pessoal do palácio, acha que o rei está fazendo ali as suas necessidades fisiológicas, por isso demora lá na sua câmara. E depois de tanto esperar e o rei não sai, eles vão até lá e vão descobrir que o rei foi morto por Eude, né? Uma interessante história também, né? Você tem ali alguns versículos, né? Pouco versículo fala de Sangar, né? Que é um guerreiro que matou aí 600 filisteus. Você tá aí, tem ele aí logo na sequência da história de Eude. Mais conhecida já a história de Débora, né? Que trabalha ali, a profetisa que trabalha com Baraque para vencer o exército de Cícera, né? Bastante comentado, bastante pregado ali na história de Débora. Você tem também a famosa história de Gideão, lá no capítulo 6, aquele que trabalhava escondido, em um tempo que o povo era afligido pelos midianitas. Então eles trabalhavam e davam ali todo aquilo que eles colhiam para os midianitas e escondiam uma parte, né? E aí Deus vai até Gideão, Gideão tem que livrar ali dos seus próprio preconceito, que ele era o menor, que ele era o mais pobre, que ele era o mais fraco, e Deus dizendo, vai Gideão porque eu sou contigo, ele faz prova com Deus. E aí você tem aí alguns capítulos da linda história de Gideão e a forma milagrosa que ele com os seus valentes tem vitória contra os seus inimigos. Também é uma passagem muito inspiradora. Você vai ter ali Tolá, né, que ali é um rei, né, que julgou, que dominou ali por 23 anos. A história de Jair também, que domina por 22 anos. Destaque também aí para Jefté, também um juiz. Ele passa a ser conhecido pelo grande dilema. Será que ele sacrificou a sua filha ou não? É aquele homem rejeitado, mas na hora que precisaram, foram até Jefté. E ele tornou-se um juiz que livrou o povo. Ele vence os amonitas e, no retorno, a sua promessa de sacrificar aquilo que ele encontrasse. Um voto de tolo de Jefté, porque o que será que ele pensou que encontraria? Vindo da batalha, vitorioso,
É claro que ao seu encontro ele encontraria não animais para sacrifício, mas a sua filha, entes queridos, né? E aí levanta-se uma grande discussão se Jefté matou a sua filha ou não matou a sua filha, né? E isso se alonga, essa discussão, mas possivelmente Deus não aceitaria o sacrifício humano, né? Desde a de Isaac, Deus não quis o sacrifício humano, sempre é sacrifício de animais. Então, se você tem o nosso material, tem um comentário aí, muitos vão dizer que transforma esse sacrifício, fazendo com que sua filha jamais se casasse. Mas é aberto a discussão, você pode ler o texto, ler lá o capítulo 11, 12 de Juízes e chegar na sua conclusão, ler os comentários bíblicos e defender aí a sua tese se ele sacrificou a sua filha ou não. Tá? Vale a pena aí você ter a sua opinião. Aí você tem outros que não tem muito destaque, né? O Bizã, Elon, Abidom, né? São aqueles lá que têm muitos filhos. E aí você chega na famosa história de Sansão, transcende as páginas da Bíblia e vira aí um conto, uma história que vira filme, que as pessoas conhecem, né? Dizendo que a força estava em Sansão, nos seus cabelos, né? Mas na verdade a força estava na obediência. Aquele cabelo, né, fazia parte do voto da separação, né, uma vida recatada, longe do pecado, longe dos excessos, que incluía, né, o seu voto de não cortar o cabelo. E aí você tem a história da forma maravilhosa que Deus promete Sansão aos seus pais, o anjo aparecendo a Manoá, né, e ele, infelizmente, é aquele que tem tudo para dar certo, mas acaba dando errado, não valoriza os talentos de Deus, não é obediente, né, vai se envolver com Dalila, vai brincar com o perigo, vai brincar com o pecado, e aí a sua história acaba ali morrendo cego, né? Chega até ser ali escravizado, puxando o arado dos inimigos, né? Então, Sansão aí entra com uma história, mesmo tendo muito poder, muita capacidade, não tinha o temor, né? Então os filisteus vão destruir ele, mas na sua morte ainda ele vinga o Senhor, né? Porque eles vão dizer que foram os seus deuses que deu o seu maior inimigo na mão deles, que era Sansão. Mas na última hora Sansão também ele se arrepende, Deus misericordioso dá força a ele, ele derruba a coluna do templo e ele mata mais gente na sua morte do que na sua vida. Tá aí a história de Sansão para contar para os filhos, para pregar na igreja, vale muito a pena. E aí você vai entrar no assunto que é assunto de outra aula, que é Samuel, considerado por muitos o último dos juízes, né? Ana pedindo ali um filho, mas Deus não só queria dar um filho a Ana, mas queria dar um profeta, né, um juiz para Israel, e grande é a obra, a forma que Deus opera por meio de Samuel. Tá? Então, aí um resumo rápido do livro de Juízes, né? E esse ciclo se repete várias vezes até o tempo de Samuel, quando eles vão pedir um rei, e vai vir Saul, e vai vir Davi, e tudo isso faz parte da história até lá Esther, que é o último livro dos livros chamados históricos, né, que é a segunda divisão do Velho Testamento, ok? Espero que você esteja atento aí, né, pegando as informações, anotando, porque a gente vai agora para a nossa segunda etapa da aula, um livro bem mais sucinto, bem mais curto, que é o livro de Ruth. Né? Ruth é um romance, né? Você gosta de romance? A Bíblia também tem histórias de amor, né? História de Jesus que ama a sua igreja, que entrega a sua vida, né? Melhor do que Romeu e Julieta, não é mesmo? Tenho certeza que você concorda. E Ruth também é um romance, uma história de amor, também uma história muito linda. Em poucos capítulos pode ser lido, pode ser contado. E a gente vai extrair e dar um resumo aqui do livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1, já dá ali a entonação do que vai acontecer, né? Ela acontece no período dos juízes, tá? Então está acontecendo ali
o período de rebelião do povo contra Deus, no contexto dos juízes, está acontecendo a história de Ruth ao mesmo tempo. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então vai contar a história de uma família que vai abandonar Belém, a casa do pão, para ir em direção aos Moabitas, a terra de Moabe. Olha só a loucura dessa família, porque Belém era a terra que Deus havia dado. Era a terra que Deus havia dado a eles. Por causa do ciclo, de opressão, de pobreza e das dificuldades que o povo hebreu passou a viver, teve essa família, a família de Elimelec, a triste ideia de sair da casa do pão, sair da terra do pão, achando que lá no vizinho seria melhor. E aí vai se desenhar a triste história dessa família. Vamos acompanhar aí alguns detalhes. Antes, uma observação. Assim como a maior parte dos escritos do Antigo Testamento, o livro também de Ruth não identifica o seu autor. O Talmud, que é aquele livro judeu, aponta ali para Samuel como um possível escritor. É a mesma questão que a gente falou a respeito do livro de Juízes. E o tempo que ocorre aí, o próprio livro vai dizer que eles ficam ali por torno de 10 anos na terra de Moabe. Então abrange um período aí aproximado, possivelmente talvez até um pouquinho mais de 10 anos. E entende-se que quando está acontecendo a história de Gideão, oprimido pelos midianitas e toda a história que há pouco comentamos, ao mesmo tempo, em Belém e lá em Moabe, está acontecendo a história de Ruth, a história de Noemi e dessa família aí. Tá? Então vamos lembrar a história, sei que você já conhece. Você tem a família, que é Elimelec, que é o marido, Noemi, que é a esposa, que tem 2 filhos. Dependendo da tradução da Bíblia, o nome dos filhos aparece um pouco diferente, mas aqui o Malom e o Quilom, indo para a terra de Moabe, saindo de Belém. Malom vai casar com Orfa e Quilom vai casar com Ruth. Lembra da história? E você tem um outro nome que vai entrar na história aí, que é Boaz, que lá na frente vai casar com Ruth. E é importante destacar que quando lá na frente, no retorno para a terra de Israel, Ruth vai encontrar Boaz, vai formar a família, e a família de Ruth, que é uma estrangeira, dessa geração vai vir Davi. Então Ruth seria ali bisavó de Davi. Olha que interessante. E ela vai entrar, inclusive, na genealogia de Jesus, porque Jesus é descendente de Davi. Você pode conferir isso lá em Mateus, capítulo 1, verso 5. Tá? Vamos lá. A definição dos nomes pode definir bastante coisa para entendimento nesse livro. Você tem Elimelec, o meu Deus é rei, quer dizer o nome dele. Malom, doente, e Quilom ou Quilion quer dizer morte. Então era comum colocar o nome dos filhos de acordo com a situação que eles viviam. Então mesmo eles nascendo ainda no meio do povo hebreu, em Israel, já viviam um tempo difícil. Então por fim o nome dos meninos aí da família é doença e morte. Então é claro que já mostra aí que o coração de Elimelec já estava distante do Senhor, sem uma esperança. Por isso, ele acaba indo para a terra dos Moabitas. Você tem Noemi, que quer dizer agradável. Você tem Mara, que quer dizer amarga. Orfa, que quer dizer teimosa. E você tem também Ruth, que quer dizer amiga.
Ruth capítulo 1, verso 20 vai dizer: porém ela lhe dizia, não me chames mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Isso ela vai dizer quando perde toda a sua família. Ela não quer ser chamada mais de agradável, que é o nome de Noemi, mas de Mara, né, que é amarga. Ela quer mudar o seu nome no meio da situação. Né. Aí o mapa, né, que mostra a região de Moabe, né, onde eles se deslocaram, saindo lá de Belém, né, na região da Judéia, e indo em direção a Moabe. Elimeleque e sua família deixaram Belém e foram morar em Moabe. Eles estavam não só mudando de terra, mas estavam também mudando de Deus, estavam abandonando a terra que Deus havia dado a ele, né? Às vezes as pessoas têm essa síndrome, né? Achando que mudando, indo embora, trocando de cidade, trocando de estado, trocando de igreja, vai melhorar, né? Então é importante tomar as decisões sempre na direção de Deus, né? E aí, um resumo aí de Elimeleque, né, que queria migrar para outro país, era uma demonstração de descrença em Deus, que Deus não iria mais abençoar a terra onde eles estavam. E aí, mais uma vez, os casais, né, Elimeleque casa com Noemi, que vai com Malom e Quilion para Moabe, e lá vai casar com Ruth e Ofra. Né? A gente sabe da história, que vai morrer os 3 homens, Elimeleque, Malom e Quilion, vai morrer Moabe, vai ficar Noemi, né, a viúva, né, 3 viúvas, na verdade, né, Noemi com as noras, Ruth e Ofra. Né, e Ruth é aquela que vai se apegar a Noemi, né, querer não só servir a Noemi, estar com Noemi, mas também ela vai aceitar o Deus de Noemi. Né? A gente tem aqui, né, as 3 viúvas e como viver essas 3 viúvas. Né? Então aí Noemi libera elas desse pacto, né? E deseja voltar para a terra dela, e aí Ruth deseja ir junto. Né? Aí você tem a passagem muito famosa do livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, onde ela vai dizer, né, onde você for eu irei, o meu Deus é o teu Deus, ela não vai se apartar, não vai deixar a sogra, faz uma aliança com a sogra. Né? E é uma boa decisão, né? Ela vai seguir aquela que está voltando para a terra que emana leite e mel, voltando para o Deus de Israel, e ela vai seguir. Né? Então, Ruth recusou deixar Noemi, a moabita Ruth foi para Israel com a sua sogra, conforme a gente sabe. Né? E aí alguns vão entender que, de alguma forma, Ruth, né, teve uma experiência com Deus, tanto que não chama Noemi o livro, chama Ruth. Né? Então, o destaque, a aplicação está sempre acontecendo em cima de Ruth, pela decisão dela de voltar para a casa do pão, para a terra de Israel. Tá? E quando ela volta com a sua sogra, a gente vai perceber que elas têm que arrumar um jeito de sustentar, e lançando mão da lei que estava em vigor, que Moisés havia deixado, e lá tem, na lei, existem várias regras, né, que protegem o órfão, protegem as viúvas, protegem o estrangeiro. Valendo dessa lei, é que Ruth vai para as plantações, né, tentando pegar o resto de leis que dizia que nas esquinas das plantações, na colheita, não podia pegar, que se passasse e deixasse algum fruto no pé, algum grão, algum alimento, não podia voltar para catar, que tinha que deixar para os órfãos, para as viúvas. Então, nessa lei, baseado nessa lei, é que Ruth ela vai buscar alimento para ela, né, e aquela para sua sogra também. E é nessas tentativas de sobreviver que vai chamar a atenção de Boaz. E Boaz começa a ser generoso com ela, né, e começa a permitir que cada vez mais ela consiga
alimento. Né? Você vai ter essa lei aí, lá em Deuteronômio 24, 19 e 21, que diz: quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltará para rebuscá-la. Para o estrangeiro, órfão e viúva será. Então Deus, cuidando dos mais necessitados, é que ele deixa essa lei aí, para não voltar para pegar o que sobrou ali da plantação. É assim que Ruth e Noemi vai sobreviver. Tá? E esse trabalho vai chamar a atenção de Boaz, e Boaz vai acabar aí, por isso que é um romance, né? Casando com ela, vai casar com Ruth e vai redimi-la, né? Vai assumir ela. Vai haver uma lei também de recuperar a terra, né? A cada 50 anos a terra voltava para o seu dono. Então Elimeleque tinha ali, ao passar dos anos, sua família ia pegar a terra de volta. Então Boaz entra aí como um remidor. Boaz entra com alguém que restaura Ruth, né, que dá de volta a dignidade a ela, né, e aí você tem uma figura muito interessante dele como um Cristo, né, tipifica um Cristo que nos dá esperança, que nos dá vida, que nos dá herança, que nos dá perspectiva de vida. Boaz aparece aí significando dessa forma, né. Você tem aí nos nossos slides um comparativo entre Juízes e Ruth, né? Para não se alongar, não vou comentar muito. E aí o ponto muito importante, conta a história de Ruth, mas não pode se esquecer da participação de Boaz sendo um tipo de Cristo, né? Um redentor qualificado e disposto a redimir o seu povo, né? Então nós somos Ruth, né? E Jesus é o nosso Boaz. Ele resgata, e essa palavra aparece 6 vezes ao longo do livro. Jesus veio para nos resgatar, né? Para buscar, redimir aquilo que havia se perdido, para nos dar reconciliação, né? Para nos unir a Ele. Então essa é a que nós chamamos de cristologia do livro de Ruth. Você tem aí um resumo agora, né? Um diagrama, um fluxograma, que dá um resumo, né? Desde Elimeleque com seus filhos, até o casamento de Boaz com Ruth, e ela sendo aí remida, né? Restaurada pelo seu marido, e assim termina essa bela história de amor, né? Que pode ser aplicado na relação entre nós e Cristo. Queridos, agradecendo aí a sua companhia, seu esforço, a sua paciência, sempre foco, disciplina. Se você está desanimando aí, pense, né, nos seus projetos, pense por que você começou. Então vá adiante, estudar não é fácil, mas a longo prazo traz um resultado maravilhoso para a sua vida. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Até a próxima aula. O Senhor os abençoe. Muito obrigado. Paz. Tchau.